Olá, membros do Santificai-vos Mais, é um prazer imenso falar com cada um de vocês. Eu me chamo Glauco Parente, sou seminarista da Diocese de Abaetetuba e atualmente estou cursando História e Filosofia. E hoje nós iremos dar continuidade, assim, a nossas aulas sobre os sacramentos. E hoje nós estamos na nossa quinta aula. Nós iremos falar sobre o sacramento da Eucaristia. Então, todos vocês do nosso grupo privado do Telegram, vocês receberam este material que eu tenho aqui na minha mão, que é o material da aula de hoje. Então eu peço que vocês possam tê-los em mão ou no seu celular também, e assim fazer as suas anotações, né, mais importantes. Então convido você nesse momento também a se colocar em oração antes desse nosso estudo, pedindo a luz e a graça do Espírito Santo, para que ele possa vir dirigir os nossos pensamentos e assim cada vez mais nos levar à verdade, que é Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. E enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instrui os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, é um prazer imenso falar com vocês. E dando continuidade à nossa aula, eu quero que vocês prestem bem atenção, né, tenham o máximo de concentração para essa nossa aula de hoje sobre a Eucaristia, que é um dos temas mais importantes dentro dos sacramentos. Porque a Eucaristia, ela é nosso Senhor, Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Então, veja como é tão importante, né, esse sacramento para a nossa vida, para a nossa caminhada de cristão. Mas antes de nós entrarmos nos pontos, né, nós devemos falar assim, sobre o filme de Nárnia, no qual nós estamos fazendo embasamento para os sacramentos. Então, pegue o seu material aí e veja que lá embaixo tem uma foto, né, do Ásila em cima da pedra. Por que eu escolhi essa cena? Né, você que já viu o filme, você vê que Ásila, né, ele se doa por Edmundo justamente pela questão do ato, né, que Edmundo cometeu em Nárnia. O seu ato assim levaria ele à morte. E na aula anterior, né, você se lembra lá que a gente falou justamente sobre o sacramento do perdão. Ásila, ele se coloca, né, no lugar de Edmundo, e assim hoje nós vemos na nossa aula Ásila indo, né, justamente para a pedra, onde você vê ele aí. Mas a Ásila não morre, né? Ele ressurge, né? Então o leão ressurge, e é isso que é mais importante, né? Para nós cristãos, a morte não é o fim, mas sim a ressurreição, que Cristo nos dá uma possibilidade da vida eterna. É Jesus que se entregou por nós na cruz. Então essa simbologia que tem do leão no filme de Narnia é justamente essa. Jesus que morre por cada um de nós. E Jesus que se faz presente na Eucaristia para nos alimentar, para nos dar assim continuidade na caminhada, para nos dar força, para nos revigorar, para caminharmos junto com Ele. Na história cristã, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, enviado assim Jesus, Deus Filho, à Terra, para viver entre os humanos e morrer como um sacrifício aos seus pecados, revertendo a lei e criando uma nova aliança com o seu povo. Então, Jesus, ele é a pessoa, né, filho de Deus Pai, né, para assim vir e nos salvar, para nos dar a vida eterna. Imagine como foi aquele momento, né, aquela crucificação de Jesus, desde a sua paixão, né, antes sofrendo. Então, os apóstolos, com medo, muitos abandonaram Jesus naquele momento. Somente São João, né, e Nossa Senhora, assim nós vemos pelos relatos, que ficaram ali embaixo da cruz. E Jesus diz: Maria, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Então, os outros todos fugiram com medo, mas lá estavam, né, justamente assim, a representação de Jesus deixando nós a Nossa Senhora e assim dando-nos também a Nossa Senhora, toda a humanidade, e assim também a Igreja, que é o corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus, ele, em um momento muito importante, né, dentro das passagens do Evangelho, Jesus institui a Eucaristia. Mas antes de nós entrarmos nesse ponto da instituição, quero que você leia junto comigo aí no seu caderno.
A Santa Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, o próprio Cristo, o pão vivo. Através da Eucaristia, entramos em comunhão com Deus, com a Igreja e com nossos irmãos. A Eucaristia é o sacrifício do corpo e do sangue do Senhor Jesus, que Ele instituiu para que fosse celebrado até o fim dos tempos. Então, a Eucaristia ela é celebrada desde os primeiros séculos da Igreja, assim a gente vai ver no material nosso aqui, que a Eucaristia ela sempre esteve presente na vida da Igreja. Sempre teve presente os diáconos, os padres, os bispos, o Papa também. Então, foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Existe uma hierarquia na Igreja que foi instituída por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja agora no ponto aí a instituição da Eucaristia. Nós temos nos 3 evangelhos primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, que nós chamamos de os livros sinóticos, evangelhos sinóticos, porque eles têm uma semelhança quando se fala de Jesus, né? Os evangelistas eles falam semelhança de Jesus, os 3 evangelhos são bem representados. E nesses 3 evangelhos nós vemos a instituição da Eucaristia. E numa outra passagem já descrita assim por São Paulo aos Coríntios, a gente vê, né, São Paulo falando na noite em que ia ser entregue, justamente na quinta-feira santa, Jesus assim institui a Eucaristia. E como é que ele institui a Eucaristia? Isso aqui que é um ponto mais importante. Quando Jesus institui a Eucaristia, ele não fala em parábolas, ele não faz ali nenhuma metáfora, enfim. Mas ele fala de uma forma clara para que todos aqueles que estavam lá, justamente que eram os apóstolos, aqueles homens que ele escolheu para viver, para que eles aprendessem e que para depois difundissem assim a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo pelo mundo, estes homens foram instituídos por Jesus sacerdotes, os nossos primeiros apóstolos. E sucessivamente continuou assim até os dias de hoje. Então, as palavras de Cristo, né, que Cristo pronunciou, são as mesmas que o sacerdote pronuncia no momento da consagração. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Né? Então, a gente vê as mesmas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Missa. O sacerdote, ele age em persona Cristo. Todos nós celebramos, né, a Santa Missa, mas ali, atrás do altar, aquele que age em persona Cristo é o sacerdote. Por isso que no momento da consagração, que é o momento mais importante, no qual nós chamamos da transubstanciação, que nós iremos ver no outro ponto mais à frente, ali naquele momento, pela ação do Espírito Santo, não é mais somente pão, não é somente mais vinho, mas ali é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, concluindo a consagração do pão e do vinho, nosso Senhor Jesus Cristo diz: fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. É isso que a Igreja faz até os dias atuais, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, em cada canto do mundo onde é celebrada uma Santa Missa, Cristo se faz presente e os cristãos entram em comunhão com Ele. Lembremos que a mesma liturgia é celebrada em todo o mundo. Então, nós temos uma liturgia no Ocidente, que é a liturgia romana, que nós celebramos. Existem outras liturgias? Existem. Mas a qual nós celebramos aqui no Ocidente é a liturgia romana, a qual o mesmo pontífice celebra também. Certo? Este é um ponto muito interessante que a gente precisa pesquisar. Porque existem outras liturgias que estão em comunhão com a Igreja, mas qual nós celebramos aqui no Ocidente, né, é a liturgia justamente romana que o Romano Pontífice celebra. Qual foram os nomes, né, que foram dados, né, para a Eucaristia durante os séculos? Por ser imensamente rico, esse sacramento, né, ele possui vários nomes. Então vamos lá: Eucaristia, Santa Missa, Ceia do Senhor, Fração do Pão, Celebração Eucarística, Santo Sacrifício, Santa e Divina Liturgia, Santos Mistérios, Santíssimo Sacramento da Comunhão e Santíssimo Sacramento do Altar também. Então, veja que durante os séculos da Igreja tiveram vários nomes e esses nomes ainda estão presentes também hoje, né? A gente escuta muito esses nomes. Então, a liturgia, como eu disse anteriormente, ela foi sempre celebrada desde o início da Igreja. E já é assim mostrada desde o século II por São Justino, né, que ele dizia a fração do pão. Muitos cristãos, pela questão da perseguição do Império Romano, eles celebravam nas catacumbas. Né? As catacumbas eram lugares embaixo de Roma. E aonde é que os cristãos se refugiavam justamente da perseguição, fugiam da perseguição, porque se eles fossem pegos, eles eram mortos. E aqueles que eram pegos, né, pelos imperadores, eles professavam uma fé. E muitas vezes os cristãos eram pegos
pelos imperadores, pelos romanos, quando estavam celebrando assim a fração do pão, justamente a Eucaristia. E desde do início da Igreja, se existe uma liturgia preparada, né? Existia antes a liturgia da palavra, no qual nós celebramos, hoje nós escutamos a palavra de Deus, e depois a liturgia eucarística. Durante a Santa Missa, os fiéis se alimentavam do pão, né, e da palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que desde o início da Igreja, veja como é importante isso, né? Desde o início da Igreja já se tem uma estrutura litúrgica que até hoje ainda permanece, né? A da palavra e a Eucaristia, o pão, Nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu disse anteriormente, você acompanhando no seu material, muitos cristãos eles foram martirizados estando celebrando a Eucaristia. Isso só vai mudar a partir do século IV, com Teodósio I, que quando é que ele oficializa-se o cristianismo como religião oficial do Império. Então, até o século IV, do primeiro século ao século IV, os cristãos eles se refugiavam nas catacumbas, celebravam de uma forma privada, justamente por medo e porque também não podiam professar, né, a sua fé em Jesus Cristo de um modo público, porque senão eles eram martirizados. E o número de martirizados é um número incontável dentro da história da Igreja. Nós não temos o número exato sobre os mártires, mas foram milhares e milhares que professaram que amaram o nosso Senhor Jesus Cristo. E por que estes homens então morriam, né? Porque encontravam nele o sentido de suas vidas. Aqueles que se encontravam com o nosso Senhor Jesus Cristo durante a sua vida pública tiveram um encontro pessoal. E aqueles que, mediante a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua ascensão, depois que os apóstolos saíram em missão anunciando, os discípulos também saíram, muitas pessoas tiveram um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Aqueles homens que testemunharam, aqueles homens que realizavam também prodígios pela ação do Espírito Santo, assim nós já vemos nos Atos dos Apóstolos, nas cartas de São Paulo também, aquelas pessoas tinham um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Viver para Cristo é tudo, morrer para Cristo também é tudo. Então, a gente vê muito isso na carta de São Paulo, quando ele escreve, por exemplo, sobre o hino da caridade, no capítulo 12 da 1 Coríntios, ele vai dizer lá que a gente ainda vê embaçado, como se um espelho embaçado, mas um dia nós veremos Jesus face a face. Hoje em dia é triste encontrarmos que a diferença entre os que dizem católicos e os que participam da missa nos domingos é imensa. Muitas pessoas, de fato, dizem que são católicas, mas não participam da Santa Missa. Né? Ser católico não é algo cultural, tá? Ser católico é algo de Deus. Então a gente precisa amar as coisas de Deus. Deus nos deu seu Filho e nos deu uma igreja para que a gente participe dela, para que a gente tenha uma vivência, para que a gente comungue de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez nos falte compreender melhor a centralidade da Eucaristia em nossas vidas. A Eucaristia é o coração da Igreja. A Igreja vive da Eucaristia. A Igreja ela não é movida somente pelos homens. Né? Nós temos uma clareza das pessoas, né, que estão dentro da Igreja. Mas muito mais do que isso é a ação do Espírito Santo. É o Espírito que rege a Igreja, é o Espírito que direciona a Igreja pelo melhor caminho que ela deve ir. E nós precisamos termos esses nossos ouvidos abertos. Né? Veja, é importante isso, que nós estejamos os nossos ouvidos abertos a todos os direcionamentos da Igreja. Tudo aquilo que a Igreja nos diz é o próprio Cristo que nos diz. Então, aqui é algo muito importante, né? Porque muitas pessoas acabam dizendo que a Eucaristia ela só é simplesmente um simbolismo. Não, não é um simbolismo. A Eucaristia é o próprio Cristo presente. É o próprio Jesus ali em cima do altar. No ano de 56, São Paulo deixava claro aos coríntios que quem participasse indignamente da Eucaristia se tornaria o réu do corpo e do sangue do Senhor. Aqui São Paulo está falando justamente sobre aquelas pessoas que comungam em pecado mortal. Quem comunga em pecado mortal comunga da sua própria condenação. Então veja que desde o ano 56 São Paulo, como eu disse anteriormente para vocês, já falava de Eucaristia. Então veja que é algo contínuo. Jesus morreu ali provavelmente entre o ano 33. Então nós estamos falando aqui de 20 anos mais à frente, que já era celebrado a Eucaristia também, tá? E São Paulo assim relata justamente aos coríntios isso, a importância de bem celebrar dignamente a Santa Eucaristia. E as graves consequências desse pecado indicados pelo apóstolo mostram que a Eucaristia não é um mero símbolo, né? Mas
a presença real de Jesus na hóstia consagrada. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que participamos não é, porventura, a comunhão com o corpo de Cristo? Então veja como São Paulo fala de uma maneira muito clara sobre a Eucaristia. Bom, e a tradição da Igreja confirma essa verdade abundantemente, da Dita Que é um documento que você pode, né, encontrar na internet, é um documento que está disponível, né, que é Dita que é um livro muito antigo, porque neste livro já relata assim a liturgia, os sacramentos que eram celebrados, né, desde o início da Igreja, e que você pode assim desfrutar de uma boa leitura, né? Você pode conhecer, que é justamente a Dita Que significa a doutrina dos 12 apóstolos, que foi regida entre os anos 90 e o ano 100, na Síria, na Palestina ou em Antioquia, né? Não se tem uma data ali total também do ano e o local exato, mas provavelmente tinha sido em Antioquia mesmo. Traz o título e o nome dos apóstolos, né? Os padres da Igreja mencionaram muitas vezes, e esse documento foi encontrado no século XIX, mais precisamente em 1883, no manuscrito grego, né? Reunidos no dia do Senhor Dominus, partiu o pão e dai graças, depois de confessar os vossos pecados, a fim de que vosso sacrifício seja puro. Quem tiver divergência com seu companheiro, não deve juntar-se a nós antes de se reconciliar, mas que não seja profanado vosso sacrifício, conforme disse o Senhor. Que em todo lugar e tempo que seja oferecido um sacrifício puro, pois sou um rei poderoso, diz o Senhor, e meu nome é admirável entre as nações. Então veja que este escrito está descrito na Dita Que, né, a doutrina dos 12 apóstolos. Eu recomendo que você leia este documento, né, para um aprofundamento, para você analisar, né, de uma maneira assim mais clara ainda, como é bonita a nossa igreja, né? A gente não tem ali uma ruptura dentro da história, mas a igreja ela é uma continuidade desde Jesus até o Romano Pontífice que nós temos hoje, que é o Papa Francisco. Então, vemos aqui o que é que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre a Eucaristia. A Sagrada Eucaristia completa a iniciação cristã. Aqueles que foram elevados à dignidade do sacerdócio réu pelo batismo e configurados mais profundamente com Cristo pela confirmação. Esses, por meio da Eucaristia, participam com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor. O nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite em que foi entregue, o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue para perpetuar pelo decorrer dos séculos até voltar. O sacrifício da cruz, confiado à Igreja, sua esposa amada, o memorial da sua morte e ressurreição, sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal em que se recebe Cristo, a alma se enche de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Veja que quando nós celebramos a Eucaristia, aqui é algo muito importante, né? Pare e imagine. Nós não celebramos a Eucaristia sozinho. Nós celebramos a Eucaristia em comunidade. Veja como é importante a nossa comunhão dentro da igreja. Porque nós não somos individualistas, mas nós somos uma unidade dentro da igreja. E Cristo quis que assim fosse. A igreja ela não deve ser divisória, mas ela deve ser unida a Cristo, ao seu corpo místico. E todos nós cristãos devemos, assim, estarmos unidos, junto com o Romano Pontífice, junto com o nosso bispo local, junto com o nosso pároco. Então, a igreja está unida. Em cada local do mundo, lá está uma igreja católica. Lá está unida ao Romano Pontífice, ao Papa, ao bispo, aos padres, e assim todos nós leigos estamos unidos em um único corpo junto com o nosso Senhor Jesus Cristo para celebrarmos dignamente a Santa Eucaristia. E aqui é o ponto mais importante, né, que muitas pessoas têm dúvida, o que acontece na transubstanciação. Aqui eu peço para você que você, de uma forma muito clara, observe cada ponto que está aqui, né, porque são pontos muito importantes que dentro da nossa comunidade, dentro da nossa sociedade, as pessoas não têm essa compreensão, né, do que é a transubstanciação, tá? A igreja ensina que Cristo, nosso Senhor, se faz presente nos sacramentos da igreja, né? Assim você pode olhar no Sacrosanto Concílio, né, que é um documento do Concílio Vaticano II, que está disponível, você pode baixar esse documento, o Sacrosanto Concílio. E de maneira especial ele se faz presente na Eucaristia. Esta presença é chamada de presença real.
O título real é aqui usado não porque nos outros sacramentos o Senhor não esteja realmente presente, mas para salientar a sua presença toda especial no sacramento da missa. Veja a importância da Eucaristia, né? Então, todas as vezes que a gente vai à Santa Missa, né, que a gente participa da Santa Missa, eu observo, né, que algumas pessoas, assim, talvez por não terem o conhecimento sobre a Eucaristia, acabam recebendo de qualquer maneira, acabam se movimentando de qualquer maneira dentro da Santa Missa e às vezes acaba fazendo da missa um show também. A missa ela é um sacrifício, né? Nós cristãos, dentro da igreja, participamos do Calvário de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a Santa Missa é o Calvário próprio de Nosso Senhor Jesus Cristo. Desde a palavra até a comunhão, até a bênção, né? Que a bênção ela é um envio nosso para a nossa missão. Então, a Eucaristia, ela nos une a Jesus. Ele é a presença real que ali está. A Eucaristia é o coração da igreja. A Eucaristia é a nossa vida. É a nossa vida que nos une à vida de Jesus inteiramente. Jesus corre no nosso sangue quando nós comungamos dele. Quando nós comungamos de Jesus, ele corre na nossa veia, no nosso sangue e se faz presente, une totalmente ao nosso corpo. Com efeito, o Catecismo da Igreja Católica, citando o Papa Paulo VI, diz que esta presença chama-se real, não a título exclusivo, como se que as outras presenças não fossem reais, mas por excelência porque é substancial e porque por ela se torna presente Cristo completo, Deus e homem, corpo, sangue, alma e divindade. Mas como chamamos a conversão pela qual Cristo se faz presente, no que antes é somente pão e vinho. Aqui que é importante. O nome dado pela Igreja é transubstanciação. O nome vem das palavras trans, que quer dizer conversão ou mudança, e substância, que como indica o nome é aquilo que estar por debaixo dos acidentes. Ou seja, com a transubstanciação, muda-se a substância do pão e do vinho, enquanto permanecem os acidentes, como a aparência, o gosto e o cheiro. Então veja, a matéria do sacrifício da Santa Missa é o pão e o vinho. Quando ali acontece a transubstanciação, aquela matéria ela não muda, mas a essência de fato muda, né? Ali agora é Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Nós estamos vendo, né? Mas pela luz da fé, por aquilo que nós cremos, pela ação do Espírito Santo, que pela transubstanciação, quando o padre coloca a sua mão sobre o cálice e o pão, lá não é mais somente pão e vinho, mas é justamente nosso Senhor Jesus Cristo que ali está presente. Então, o Concílio de Trento assinou que, pela consagração do pão e do vinho, opera-se a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e toda a substância do vinho na substância de seu sangue. A esta mudança, a Igreja Católica chama de modo conveniente, apropriado, transubstanciação. O Concílio de Trento, na seção 13, né, vai falar justamente sobre isso. Por quê? Porque alguns protestantes começaram a falar que a Eucaristia era somente um símbolo. Então isso começou com Lutero e eles assim contestaram, né, a Eucaristia, só aprovam o batismo. Os outros sacramentos nenhum por eles são válidos. Então a Igreja, de uma forma muito clara, muito bonita e muito bela, fala assim, não, nós de fato, Jesus instituiu a Eucaristia, né, e a transubstanciação. Porque eles falam que os protestantes só falam o seguinte, que só aconteceu um sacrifício, que foi o da cruz. Né? O sacrifício que aconteceu de Nosso Senhor Jesus Cristo aconteceu uma vez, para os protestantes foi na cruz. Então, o outro sacrifício que acontece, né, dentro da Santa Missa não é real. Para isso, a Igreja nos ensina o seguinte, existe o sacrifício incruento e o sacrifício cruento. O sacrifício incruento é aquele que acontece na Santa Missa, porque ali não escorre o sangue, mesmo que lá esteja presente o sangue. E o sacrifício cruento foi aquele que aconteceu justamente no momento da crucificação de Jesus. Na Santa Missa acontece o sacrifício incruento, tá? Lá está presente Jesus Cristo, mas nós não vemos aquele sangue. Mas lá está Jesus Cristo. E o sacrifício cruento aconteceu justamente quando Jesus foi crucificado. Então, veja como a Igreja explica de uma maneira muito clara sobre isso.
A transubstanciação é obra do Espírito Santo, que desce sobre as ofertas do pão e do vinho e se realiza graças à eficácia da palavra de Cristo, que são citadas durante a missa, mais especificamente durante a consagração realizada pelo sacerdote, o qual preside a Eucaristia. O Catecismo diz o seguinte: a presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e dura enquanto as espécies eucarísticas subsidirem. Cristo está presente todo em cada uma das espécies e todo em cada uma das suas partes, de maneira que a fração do pão não divide Cristo. Algumas pessoas podem ter esse pensamento: ah, porque eu só comungo ali o corpo, né? Não está o sangue, não. Lá também está o sangue, né? O cálice é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, mas no corpo está o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Um corpo sem sangue, né, não é. Então Jesus está completamente corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. A transubstanciação é o milagre da presença real de Cristo, que atesta seu amor completo pelos homens e conduz a celebração da missa ao momento da comunhão, onde recebemos o verdadeiro e real corpo de Cristo e o seu verdadeiro e real sangue. Por isso, a Igreja oferece toda a adoração e culto à hóstia e vinho consagrados, que são verdadeiramente Cristo, nosso Senhor. E o Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte: pelo aprofundamento da fé na presença real de Cristo na sua Eucaristia, a Igreja tomou consciência do sentido da adoração silenciosa do Senhor, presente sobre as espécies eucarísticas. Por isso, o sacrário deve ser colocado num lugar particularmente digno da Igreja, deve ser construído de tal modo que sublime e manifeste a verdade da presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento. A questão do Santíssimo Sacramento, vocês têm um bônus, né, especial que vocês podem ver no final da nossa aula, que eu deixei lá para vocês sobre os milagres eucarísticos. Mas a questão do sacrário, ela já vai surgir um pouquinho mais além. Por quê? Antes, no primeiro início da igreja, não se tinha um local, um depósito onde guardava. Mas ali, quando acabava a Santa Missa, todos comungavam, né, do corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, não sobrava. Mas essa prática de adoração, ela já vai surgir um pouco mais à frente ao Santíssimo Sacramento, mais provavelmente ali pelo século XI ou XII, se eu não estou enganado. Mas essa questão do sacrário, ela vai surgir justamente neste período. Então aqui nós vamos ver a origem do sacrário agora. Atualmente chamamos de sacrário o tabernáculo, o local, o receptáculo, onde se deve conservar a Sagrada Eucaristia da Igreja. Seu desenvolvimento e regulamentação pelas autoridades eclesiásticas resultam de um cuidado e devoção fomentados pela Santa Igreja ao longo dos séculos, com o intuito de realçar a adoração devida ao Cristo substancialmente presente nas espécies consagradas. Já nos primeiros séculos da Igreja, fazia-se necessária a existência de um receptáculo digno para se guardar a Eucaristia. De início, utilizavam pequenos vasos ou caixas chamados de arca ou árcula para guardar a Eucaristia reservada aos doentes e também aos fiéis levarem a Eucaristia para casa, haja vista as eventuais impossibilidades de participação frequente na missa em tempos de perseguição. Então veja que a questão até mesmo do cuidado com os doentes, a Igreja já tinha nos primeiros séculos. Eles guardavam assim a Eucaristia para levar somente para aquelas pessoas que estavam nas casas doentes. E aqueles que, por alguma ventura, não podiam participar da fração do pão, né, justamente pela perseguição, também levavam para comungar. Quando? No domingo, dia do Senhor, no qual nosso Senhor Jesus Cristo também instituiu. O domingo é dia do Senhor. Por isso que a Santa Missa é celebrada no domingo. Jesus ressuscitou no domingo. Então, a Igreja celebra no domingo justamente o memorial da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse sentido, também alguns fiéis usavam a Eucaristia guardada em lençóis costurados de linho, ou vasilhas ou caixas de marfim, prata, ouro, madeira ou argila, que eram presos ao pescoço. Então, aqueles que são ministros da Eucaristia, você, porventura seja ministro, você leva, né, um saquinho, você deve carregar um saquinho, e junto lá do saquinho tem onde você guarda o recipiente, a Eucaristia que leva para os doentes. Eu sou ministro, né, eu tenho um saquinho que eu coloco por aqui e junto coloco dentro e levo aqui no meu peito. Tal costume foi, contudo, proibido pela Igreja depois do século IV, para evitar-se os abusos, profanações e tratamentos de forma supersticiosa para o Santíssimo Sacramento. E esta prática, né, por exemplo, porque antes não se tinha um local onde se guardava, né, somente colocava. Então,
depois disso, a igreja assim usa hoje um receptáculo, né, onde é guardado, que é colocado dentro do bolso, pode ser colocado dentro ou dentro de um saquinho também, para levar para os doentes. Certo? Todo um cuidado assim com a Eucaristia. Com a liberdade do culto promulgado pelo imperador Constantino, pelo Constantino I em 313, os cristãos passaram a constituir edifícios próprios para o culto litúrgico, basílicas, e justamente surgiu o costume de conservar a Eucaristia dentro das basílicas. Além dos casos raros em que o vinho consagrado era mantido em um pequeno vaso de ouro, o pão consagrado era guardado em pequenos receptáculos de ouro ou prata em formato de torre ou pomba, estes receptáculos eram inicialmente mantidos no Pastoprório, também chamado por alguns escritores da época por Sacrarium, que se tratava do lugar mais reservado e inacessível da igreja. Sempre a Eucaristia ela foi colocada em um local à parte, justamente para um momento de oração, para que aquele momento ali seja um momento de encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, buscava-se custodiar cuidadosamente a Santíssima Eucaristia como a um tesouro. Segundo o arcebispo Piacenza, diz o seguinte: as espécies eucarísticas eram introduzidas na pomba por uma pequena abertura em seu dorso, fechada com cuidado por uma tampa com dobradiça. Aos poucos, as torres ou pombas passaram a ser colocadas suspensas por correntes no balbadigno Cimborium, que erguia-se por 4 colunas acima do altar. E depois, posteriormente, foram se trocando assim dentro da história da igreja, né, a questão justamente do tabernáculo, né, onde é ali guardado nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu escolhi alguns pontos, justamente esses pontos que são mais importantes, né, que algumas pessoas não têm essa noção, sobre a questão da Eucaristia. Então, deu para compreender, né, a noção da Eucaristia, o seu desenvolvimento dentro da história da igreja, aquilo que a igreja fala sobre a Eucaristia e que nós cristãos devemos, assim, cada vez mais amar a Eucaristia e assim viver justamente com a igreja. E cada um de vocês, né, que recebeu o material, vocês têm um bônus, né, aqui na minha mão, que vocês podem ler os milagres eucarísticos que aconteceram dentro da história da igreja. Então, compartilhem com seus amigos e que vocês possam cada vez mais amar a igreja e amar nosso Senhor Jesus Cristo. Espero vocês na nossa próxima aula, que é sobre o Crisma, e até logo. Deus abençoe. Salve Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.